Mundial de 66 foi o primeiro a ter mascote, um leão com uma camisola onde se via o Union Jack, a que foi dado o nome de Willie. E foi o único em que não se tocaram os hinos nacionais, porque o Reino Unido era uma das muitas nações que, mais de uma década depois do fim da Guerra da Coreia, ainda não reconhecia a independência da metade comunista da península, que se qualificara às custas da Austrália, depois das equipas africanas se terem retirado, estas como forma de protesto contra o facto de haver apenas uma vaga para África, Ásia e Oceania. Entre os favoritos, só a Checoslováquia, afastada por Portugal, ficara de fora. Lá estava a Itália, que se julgava renascida depois dos títulos europeus do Milan em 63 e do Inter em 64 e 65. Lá estava a Hungria, campeã olímpica de 64 em Tóquio, à custa de uma nova geração, com Bene e Farcas à cabeça. Lá estava a Espanha, de Soares e Amâncio, campeã europeia de 64. Lá estava o Brasil, bicampeão mundial, ainda com Pelé e Garrincha. E lá estava a Inglaterra, que após o fracasso de 62, substituíra Winterbottom por Alf Ramsey como selecionador. A basófia inglesa continuava em altas. No dia em que foi apresentado, em 1962, Ramsey foi taxativo. Só tenho uma coisa a dizer-vos. A Inglaterra vai ser campeã do mundo. E agora, deixem-me trabalhar, afirmou o antigo lateral que estivera em campo, por exemplo, na humilhação de 1950 aos pés dos Estados Unidos. A realidade, porém, era mais complicada de gerir. Em fevereiro de 63, na primeira eliminatória do Europeu, os ingleses apanharam 5 da França no Parque dos Príncipes e ficaram pelo caminho. Ramsey percebeu nessa altura que tinha de se adaptar e abdicou, por fim, no WM, a que as equipas inglesas eram as únicas a estar ainda arraigadas, substituindo por um 4-4-2 de inspiração brasileira, mas ao qual dava a combatividade dos seus avançados, Hurst e Hunt, do extremo trabalhador, Ball, e do marcador, Nobby Stiles, um médio que não tinha os dentes da frente nem vergonha na cara. Foi com a junção desse espírito à qualidade indiscutível de Bobby Moore, ou Bobby Charlton, um dos sobreviventes do desastre aéreo do Manchester United, em 1958, que a Inglaterra cumpriu a promessa do seu selecionador. A primeira fase, que consagrou o guarda-redes mexicano Carvajal como o primeiro jogador a alinhar em 5 mundiais, trouxe 2 grandes surpresas. De uma, a eliminação do Brasil, já vos falei ontem. A outra foi a queda da Itália. Para se apurarem, os italianos precisavam de 1 ponto contra a Coreia do Norte no último jogo. Um golo de Pak Do-ik, no entanto, foi suficiente para um 1-0 final que mandou a Itália para casa. A Federação desviou o voo de regresso de Milão, onde era suposto chegar, para Génova, de forma a iludir os adeptos em fúria, mas o telefonema de uma funcionária do aeroporto a avisar que ia chegar mais tarde a casa furou-lhe os planos. Assim que saíram do avião, os jogadores foram recebidos por uma chuva de tomates maduros e ovos podres. Os coreanos podiam ser pequeninos, mas eram muito rápidos e irrequietos. Na conferência de imprensa que antecedeu o jogo dos quartos de final com Portugal, à qual só compareceu o presidente da Federação, este disse uma grande verdade. Se a bola for jogada rasteira, todos os jogadores são da mesma altura. E aos 24 minutos já a Coreia ganhava por 3-0. Aí, contudo, Eusébio entrou em ação. Marcou 4 golos entre os 27 e os 56 minutos, levando Portugal a um 5-3 que deixou a Pantera Negra na lenda deste Mundial. E é aqui que começa a suspeição. Logo nos quartos de final, a Inglaterra viu o seu jogo com a Argentina apitado por um alemão. E a Alemanha Federal teve um inglês a dirigir a sua partida contra o Uruguai. James Finney não viu um penalti cometido por Schnellinger logo a abrir e expulsou os uruguaios Troche e Silva depois de um 1-0 marcado por Haller. E Rudolf Kreitlein começou por expulsar o capitão argentino, Ratin, antes de validar o golo da vitória inglesa, marcado por Hurst, aparentemente em fora de jogo. No fim, o árbitro alemão precisou de escolta policial para deixar o relvado, tantos eram os protestos dos jogadores sul-americanos. Na meia-final, Portugal devia receber a Inglaterra em Liverpool. Era o que estava no programa. Só que, não. Alegando que os espectadores de Londres deviam também ter o direito de ver os portugueses, a grande sensação do torneio, a organização mudou o jogo para o Wembley, dessa forma tirando ao público de Liverpool o gosto de ver a sua seleção. Fatigados pela viagem e também pela pouca rotatividade do 11, os portugueses sucumbiram a 2 golos de Bobby Charlton e perderam por 2-1. Eusébio saiu em lágrimas, inconsolável, mas a Inglaterra estava na final com a amiga Alemanha Federal, que batera na outra meia-final uma União Soviética a jogar com 9
por expulsão de Cislenko e lesão de Sabo. A final confirmou uma tradição que já vinha de 1950. Quem marcou primeiro, perdeu. Foi o alemão Haller. A Inglaterra estava pela primeira vez em desvantagem no seu Mundial. Hurst empatou e Peters virou, já a 12 minutos do fim. Mas ao minuto 90, Weber fez o 2-2 que mandou as duas equipas para prolongamento. E foi aqui que se deu o drama. Ao 10º minuto, Hurst rematou à barra. A bola caiu para o solo e saltou para o terreno de jogo. Os ingleses festejam, os alemães dizem que não. O árbitro, o suíço Dienst, não sabe o que fazer e vai consultar o fiscal de linha, um soviético azeri chamado Bakhramov. Este não tinha assinalado o golo, mas depois de ouvir o chefe de equipa, acenou com a cabeça. É golo. 3-2 para a Inglaterra. Ainda hoje não há maneira de assegurar se aquela bola entrou ou não. Felizmente, Hurst completou o hat-trick no último minuto, fixando o score da final nos 4-2 e sacando ao narrador inglês Jimmy Wolstenholme a mais emblemática frase da história do comentário desportivo. And here comes Hurst. He's got some people are on the pitch. They think it's all over. It is now. It's 4. A Inglaterra era finalmente campeã mundial, mas seria a melhor equipa do mundo? Dificilmente. Como veremos quando o Mundial voltar ao bar.